Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Aqui ao meu lado está o pastor Jorge Silva. O pastor Jorge Silva é nosso pastor coordenador e abrilhanta hoje esse programa com a sua presença. É isso, pastor? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo, né? Essa EBD em Estudo. Mas é um prazer, Isaías, estar ao seu lado aqui para contribuir com essa lição número 11. Amém, meus irmãos, e você é o nosso convidado a participar desse programa, e com certeza, né, isso, pastor, será uma bênção para todos nós. Fique à vontade para compartilhar esse programa, para dar o seu joinha, para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é realmente relevante, que chegue aí a mais lares por esse Brasil e também pelo mundo afora. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre a lição de número 11, uma lição que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Vale também ressaltar que 14 de setembro de 2025 é o Dia Nacional de Missões e é sua obrigação como cristão, a minha obrigação como cristão também de fazermos missões, levarmos a palavra do Senhor. Estamos dentro, pastor, essa lição está dentro do contexto ali de Atos dos Apóstolos. Muito bem. A gente não pode associar Atos dos Apóstolos com a questão da evangelização. É ali que nasce as grandes comitivas evangelizadoras que saem de Jerusalém e alcançam Samaria e também até aos confins da terra, como o próprio Senhor Jesus nos falou. Meus queridos, o textual da lição se encontra no livro de Atos, como já temos comentado, no capítulo 10, versículo 47, que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água, ou seja, o batismo em águas, ok? Para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então ele faz esse paralelo, ele diz: eu posso negar alguém ser batizado em águas, sendo ele divinamente já batizado com o Espírito Santo? Ok? Vamos refletir sobre essa questão. A verdade prática, meus irmãos, diz assim: o episódio da igreja hebreia, a igreja hebreia significa a igreja lá dos hebreus, ok? A igreja de Jerusalém, a igreja que até então era, vamos colocar assim, uma igreja exclusiva de judeus ou para judeus, na casa de um gentil Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, pastor. E é interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, que está aqui nesse contexto, ele ainda estava ligado demais à questão religiosa judaica. Ele não entendia que o evangelho era para toda a criatura. Com essa intervenção de Deus aqui, batizando Cornélio, é que ele consegue compreender que Deus é um Deus de todas as gentes. Meus irmãos, aqui na introdução, vamos ter isso que o nosso autor trouxe como comentário. Diz assim, vou lê-la para que você possa entender toda a lição. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar a sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável, uma coisa muito estranha. A coisa era muito restrita tão somente aos judeus. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma que também os judeus receberam lá em Pentecostes. Vale também aqui salientar, meu querido professor, que você que vai dar a sua aula no domingo, toda essa lição ela tem por base na leitura bíblica em classe, Atos 10, 1 ao 8, 21 e 23, 44 e 48. Pastor Jorge, vamos dar início agora a essa lição que é bastante interessante, que nos traz grandes revelações. Muito bem. Então, amados, vejam que o introito foi feito pelo professor Isaías, não é? E o primeiro grande tópico da lição fala sobre a revelação de Deus aos gentios.
é necessário nós relembrarmos e voltarmos lá em Abraão. Exatamente. Em Abraão, quando Deus tira Abraão do meio das gentes. Porque você sabe que até chegar aos judeus houve uma evolução dentro das gerações até chegar ao povo judeu. Mas Abraão foi tirado do meio das gentes. Ele falou, ó, Abraão, sai do meio da tua parentela, né, que de ti farei uma grande nação. E em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, todo o planeta Terra, toda a humanidade da Terra. Eu creio que as gerações foram passando, professor Isaías. E, obviamente, que as gerações que vieram não dominavam esta parte de Abraão, não tinham conhecimento, mas não lembraram na época, não é? Pensando que a salvação tinha chegado tão somente para os judeus, quando, na realidade, a gente vai verificar que tão somente Deus está fazendo se cumprir, não é? Nessa visão que ele deu a Cornélio, aquilo que ele falou lá em Abraão, para que não só os judeus fossem alcançados pela salvação, mas toda a humanidade. Então, obviamente que o primeiro subtópico da revelação de Deus aos gentios, e é bom a gente entender isso aí, você também, professor e aluno, que existem dois tipos de pessoas na Terra. Ou é judeu ou é gentio. Se você não é judeu, você é gentio. Se você... existem alguns autores que dizem, não, existe a igreja. Mas a igreja ela é formada por gentios e judeus. Então, queridos, se você é gentio, você também é alcançado pela essa grande salvação que Deus proveu aos judeus. Porque todas as nações são benditas em Abraão. Então, o primeiro subtópico fala sobre a visão de Cornélio. Diz Cornélio, quem era Cornélio? Um centurião. Ele era chefe de uma centúria, né? Mais de 100 soldados, não é? Então, um centurião romano, ele era da cidade de Cesareia, e observe que Deus, assim como escolheu Abraão, ele olhou também para Cornélio e viu ali, mesmo sendo um gentio, que a gente diz assim, mesmo sendo, né? Parece até um preconceito, mas não é. É a maneira de falar. Ele era um homem que orava todos os dias, por volta das 3 horas da tarde. Também chamada hora nona. Não é? Então, a palavra de Deus nos revela que ele viu um anjo, conforme está em Atos 10:3. E não é incomum, melhor dizendo, é a gente observar nas páginas da Bíblia Sagrada que Deus se revela por meio também de anjos. Contudo, essa revelação que ele deu a Cornélio, ela se distingue de todas as outras por conta do seu propósito. Qual era o propósito de Deus? Fazer com que a humanidade entendesse que os gentios também eram alcançados e deveriam e devem ser alcançados pela grande salvação que vem dos judeus. Então, observamos então, contudo, que essa revelação ela se distingue das outras por conta desse propósito, né? A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha esse desejo. Que desejo, pastor? O desejo de salvação. Pois, mesmo sendo gentio, ele era um homem piedoso e temente a Deus, também como toda a sua família, ou toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo, porque muita gente pensa que tão somente dizer que teme a Deus, que tem o Deus, que já está salvo. Não, você é preciso conhecer Jesus Cristo, porque somente através de Jesus é que a humanidade é salva. Então, não sendo então a pregação da palavra de Deus, do Evangelho, missão de um anjo, porque alguém pode ter dito assim, não, mas o anjo não chegou até Cornélio, não falou até Cornélio, porque não é missão do anjo, não é? É pregar o Evangelho. Então, ele simplesmente conversa ali com Cornélio e instrui a chamar o apóstolo Pedro para fazer esta missão. Qual é a missão? Falar do Evangelho de Jesus, falar de Cristo
E assim a gente vai observar durante o desenvolvimento da lição que foi o que aconteceu. Glória a Deus, meus irmãos, uma experiência pessoal, né, pastor de Cornélio, com Deus. Meus irmãos, o segundo subtópico, né, estamos falando sobre as grandes experiências espirituais. O pastor aqui trouxe todo esse resumo maravilhoso da experiência de Cornélio sobre aquela situação. E agora, pastor, vamos ver a experiência do apóstolo Pedro, né, para que ele pudesse cumprir essa missão. E o senhor bem aqui deixou explanado. Porque era necessário trabalhar a vida de Pedro ainda sobre isto. Porque Pedro estava, sim, ainda muito ligado a questões religiosas. E é verdade. Estava preso demais a fundamentos, a dogmas, que já não faziam mais sentido, que já tinham sido cumpridos por Cristo na cruz do Calvário. Então, Deus prepara o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro agora ele está na casa de um certo Simão Curtidor. Está lá, recluso, foi passar uns dias na casa dessa pessoa. E lá o Senhor traz para ele uma revelação de alguns animais em um certo cesto ali, para que ele matasse e comesse. E ele, pastor, a priori ele recusa aquilo ali. Sim, é verdade. Na minha boca nunca entrou coisa imunda. Por quê? Porque existe para judeus alguns animais que são considerados imundos para a alimentação. Isso você vai ver lá no livro de Levítico, toda a relação de animais que o judeu não poderia fazer uso. E com certeza naquela cesta ali era um simbolismo, ok? Aquela cesta simbolizava realmente aqueles que estavam fora, não pertenciam à lei judaica, estava ali. E Pedro recusa fazer aquilo. Mas o Senhor revela e diz para ele, olhe, não considere imundo aquilo que eu tenho purificado. Então não eram as concepções humanas de Pedro sobre aquilo, mas era a revelação realmente de Deus sobre a salvação que agora também poderia e iria e alcançou aos gentios. E Pedro chega ali para ele ali, os servos de Cornélio, ele tem essa visão que as pessoas iam buscá-lo, e ele assim segue para a casa de Cornélio e realiza a grande missão que é destinar ali, explanar, trazer a palavra do Senhor. Veja que Pedro, ele mesmo aquilo sendo algo que era contrário ao íntimo religioso de Pedro, mas mesmo assim ele cumpre o mandamento do Senhor. Mesmo assim ele vai e leva a palavra a Cornélio e entende que Deus não faz acepção de pessoas, pastor. Muito bem, então a gente observa que Pedro teve que passar por essa experiência. Por um processo. Não é um processo, não é? Exatamente. Então, esse terceiro subtópico fala exatamente sobre a urgência da pregação do Evangelho. A urgência por quê? Porque as pessoas têm que tomar conhecimento, não é? Dessa urgência e tomar conhecimento de quem somos nós, de quem é Deus, de quem é Jesus. Então, Deus, ele pode ainda se revelar a alguém, revelar o seu plano salvífico de forma excepcional, como fez com Cornélio, não é? Usando, inclusive, anjos eleitos. Contudo, essa não é uma maneira usual que o nosso Deus tem como trabalhar. Então, a partir da verdade bíblica, que Deus quer salvar a todos nós, a igreja hoje é quem tem essa missão de levar as boas novas de salvação a toda criatura. Observe que mesmo Pedro, o apóstolo Pedro e os apóstolos, tendo ouvido de Jesus, antes de subir ao céu, disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus não disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho só aos judeus. Não, ele falou a toda criatura. Então, Deus, ele quer salvar a todos. A todos. E a igreja deve levar adiante essa grandiosa missão. Que missão, pastor? De pregar o evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar aqueles que creem por meio da pregação. Então, você que muitas vezes ouve a pregação e não crê, não é? Fica duvidando. Então, bem-aventurado é aqueles que creem no evangelho feito ou por meio da pregação. Então, queridos, devemos sim
portanto, pregar o evangelho. Não é preciso ninguém ficar esperando que Deus comissione um anjo e mande ele pregar para você, ou um anjo. Muita gente às vezes diz assim, não, se um anjo vier a mim, não, Deus já fez isso, viu? Agora tem a igreja para levar a mensagem do evangelho. Glória a Deus, meus irmãos, e assim finalizamos esse primeiro tópico em que falamos sobre o início de tudo, a revelação de Deus para que o apostolado, vamos colocar assim, pastor, né? Que sim, o Pedro ele representava todo o apostolado, é verdade, todo o colégio apostólico, com certeza. Que o apostolado agora fosse, expandisse mesmo aí o evangelho para todas as nações, para toda a criatura. Meus irmãos, vamos entrar agora no nosso segundo tópico, que diz assim, a salvação dos gentios. O primeiro subtópico fala a pregação aos gentios. Eu vou ler aqui alguns pontos, porque é interessante aqui o que o nosso autor trouxe. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio, como já temos comentado aqui, e sua casa, não só para Cornélio, mas também para toda a família de Cornélio, que estava naquela expectativa realmente de ouvir a pregação da palavra do Senhor. Sua pregação é totalmente o quê? Cristocêntrica. Jesus no centro, o Evangelho. Isso nos traz muitas lições. Nós, como estamos pregando o Evangelho, temos realmente que termos essa consciência que a pessoa que salva não é a minha didática, não é a minha homilética, não é o meu jeito de falar, não. Mas sim a salvação que só Jesus Cristo, a pessoa dele, pode fazer na vida do homem. Temos que pregar Cristo, tão somente ele. Sempre apontando para a cruz de Cristo, ou seja, para o sacrifício do Senhor salvífico que fez por todos nós. Assim podemos perceber alguns eixos principais da mensagem que foi ali pregada. Primeiramente, vamos lá, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, muito embora nem todos serão salvos. Porque salvo é aquele que abre o coração para o Senhor e atende a esse chamado, como Cornélio fez naquela ocasião. Cornélio abriu a sua vida ao Senhor. Então é necessário que a pregação, pastor, chegue a todos. Porém, infelizmente, nem todos abrem o seu coração para receber a mensagem do Evangelho. Ok? Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardavam a lei, mas também para todos aqueles em qualquer nação que teme ao Senhor. A palavra diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem das obras, de uma obra que eu possa fazer para cumprir uma lei. Não, mas vem diretamente de Deus, para que eu não possa me gloriar nessa salvação. Porque a salvação é um dom de Deus para os homens. A lei, ela não servia para salvar ninguém. A lei, ela apontava o pecado das pessoas. Somente Cristo, no seu sacrifício real, verdadeiro, ele tira o pecado da humanidade e assim concede a salvação para todo aquele que teme ao seu nome. Em terceiro lugar, Cristo, o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno de de qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. A palavra deixa isso muito bem claro, onde diz que todo aquele que crê no Senhor está realmente salvo. Porém, aquele que não crê já está o quê? Condenado. Então é um estado, é um momento ali que eu vivo diante do Senhor. Se eu nego, pastor, a pregação do Evangelho, aqui a gente temos um exemplo muito positivo de recebimento da palavra por Cornélio, naquele momento. Verdade. Porém, a gente sabe que muitas pessoas ainda rejeitam a verdadeira pregação do Evangelho, que é centrada na cruz de Cristo, o sacrifício do Senhor, e que pode salvar a todo aquele que crê. Olha, é necessário, Isaías, muito bem a sua colocação, é necessário que a humanidade, né, todas as nações, independente de onde você seja japonês, chinês, coreano, brasileiro, francês, não é? Que você entenda que a humanidade, ela pecou. A palavra de Deus diz, é muito clara, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão.
Mas Deus providenciou Jesus. Prometeu lá em Abraão, como já foi falado, chegou até o momento em que a igreja hebraica ou hebreia, não é? Chega a existir, passa a existir, que é a igreja de Jerusalém, passa a vir a conversão ali do primeiro gentil, vamos assim dizer, Cornélio, não é? E o apóstolo Pedro também passa a ser chamado também de apóstolo dos gentios, apesar que a gente conhece que é Paulo, conhecido como os apóstolos gentios. Mas inicialmente é Pedro, não é? Que é chamado para falar os gentios. É tanto que ele passa por um processo para entender isso aí. Então, é necessário que a gente entenda que toda a gente, todas as gentes, ou chamados gentis, né? Todos os gentis precisam entender esse plano de salvação de Deus que é para toda a humanidade. Por isso que esse segundo tópico fala a conversão dos gentis, ou a conversão das gentes, das nações do mundo. Então a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. As pessoas podem entender arrependimento de quê? De tudo aquilo errado que a humanidade fez. Mas eu sou culpado? Né? Você faz parte da humanidade. Então, o grande arrependimento é lá do Éden, lá do pecado. Né? E de todo aquele pecado que se morfoseia, né? A multiforma do pecado, formoseamento, né? A multiforma do pecado, né? Que toda a humanidade sofre e pratica no seu dia a dia. Então é preciso arrependimento. Então a conversão dos gentios, quer dizer, a mensagem que Cristo nos traz, a mensagem da cruz, é esse chamado ao arrependimento. Porque todos os que se arrependem e creem em Cristo serão perdoados, diz a palavra. Portanto, se serão perdoados, serão salvos. Não é? Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Tenha certeza, ninguém é salvo à força. Sabe por quê? Porque você tem o seu livre-arbítrio, não é? De querer ou não, como bem falou o professor Isaías, nem todos serão salvos. Não é porque Deus não quer, é porque você vai escolher. A pessoa vai escolher se quer ser salvo ou não, né? Então, para ser salvo, tem que crer. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Então, tanto judeus quanto gentios precisam se arrepender. Não é porque ele é judeu, A ou B é judeu, que vai ser salvo. Não. É preciso se arrepender. Veja o exemplo de Cornélio, né? Ele era um homem que orava, que era piedoso, fazia suas esmolas, mas isso não o salvava. Apesar de que o anjo chegou para ele e diz, olha, as tuas orações e as tuas obras estão chegando lá no céu, mas não salva. Tem que ter Jesus Cristo. Então o Criador havia mostrado, queridos, que os gentios não estavam excluídos, mas incluídos, não é? Então, os judeus pensavam que os gentios estavam excluídos. Na realidade, não. Deus inclui todas as gentes para o processo de salvação. Então, posteriormente, os judeus já convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento do homem, abriu a porta da fé também para os gentios. Eles entenderam isso, mas Deus já tinha feito isso lá no início, quando chama Abraão e diz que ele seria pai de todas as nações, pai, e todas as nações seriam abençoados através de Abraão. Então, portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos chegando agora, finalizamos com isso o nosso segundo tópico, né, falando sobre a experiência da salvação dos gentios. Esse grande início, um pastor deixou muito claro aqui para todos nós, da pregação para os gentios, começando pelo apóstolo Pedro, levando a pregação não só para os judeus, como eles tinham, pastor, essa ideia, né? Sim. A coisa era realmente só para os judeus. Eles, tanto que Pedro fica estupefato, né? Quando o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sua família. É o que vamos falar agora nesse terceiro e último tópico. Falamos sobre
Falaremos sobre, perdão, o Espírito derramado sobre os gentios. Então, é necessário entender, meus irmãos, que quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, aquilo é uma grande testificação que aquela pessoa é do Senhor. É do Senhor. Claro que, quando todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo em sua vida. Porém, é necessário para muitos que sejam revestidos de poder, que tenham uma experiência espiritual ali. E isso aconteceu não só com os judeus, lá em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce ali e é visto línguas repartidas como de fogo, como acontece também aqui agora na casa de Cornélio. E o nosso autor diz que Pedro, ele relatando isso no concílio da igreja de Jerusalém, ele disse que isso, pastor, é a bênção de Abraão. É verdade. Aquilo que o senhor acabou de citar agora. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro. Aquilo que aconteceu na casa de Cornélio, o derramamento do Espírito Santo sobre ele, nada mais é do que aquilo que aconteceu, que Deus falara para Abraão naquele momento, que a bênção em Abraão alcançaria todas as nações. E isso aqui aconteceu. Cornélio recebe a palavra, veja, duas bênçãos. Primeiramente, ele recebe a palavra de Pedro, ele já tem uma ideia, né, pastor? Sim, do Evangelho, sim. Ele já ora, ele já dá esmolas, porém, como se for, era necessário que ele tivesse realmente um encontro mais abrangente, mais profundo com a palavra. Pedro traz essa profundidade da palavra para ele, Sim. E após o recebimento, porque muitas pessoas dizem, pastor, que o batismo no Espírito Santo é uma bênção só. A gente vê aqui duas bênçãos. Porque primeiro Cornélio recebe a palavra, aceita o Evangelho e depois ele é batizado. Verdade. E o simbolismo, a demonstração que ele recebe é que ele começa a falar em línguas. O texto deixa isso muito bem claro. Verdade. A evidência ali foi o falar em línguas. Pedro prega, ele reconhece, aceita aquilo com todo o seu coração, e o Espírito Santo vem sobre ele, demonstrando o quê? Isso aqui é obra minha. Isso não é obra de judeus, isso não é obra de gentios, isso é obra minha. A salvação é para todo aquele que crê. E eu estou nesse negócio. Muito bem. Então, observe, desse primeiro subtópico foi falado sobre o Espírito prometido. Prometido inicialmente lá em Joel, né? Exatamente. E que se cumpre, que se derramaria sobre toda a carne. Não falou sobre a carne judaica. Exatamente. Ou sobre o judeu. Sobre toda a carne. Vale então, ressaltar, né, pastor? Vale ressaltar isso aí, não é? Então, a gente vê que o Espírito prometido, e agora o segundo subtópico fala sobre o Espírito recebido, não é? Então, como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, como bem falou o professor Isaías, não é? Como a gente pode ver em Atos 11:1, que diz exatamente, olha, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Isto é, se eles haviam se convertido à fé cristã. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles crentes, não é? Ali, gentios de Cesareia. Então, e os fiéis, que eram os judeus, né? Que eram da circuncisão. Havia sido derramado sobre eles e sobre os gentios. Então, eu acho que isso aí foi uma notícia muito gloriosa para a igreja e para o povo, né? Observe, ele diz ainda, todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo também se derramava sobre os gentios. Então, esse derramamento do Espírito Santo de Deus, a gente observa com muita propriedade, ele veio acompanhado, como já bem falou o senhor também, da evidência de falar em outras línguas, e em expressões de louvor, de adoração ao nosso Deus, que aparece aqui hoje como um padrão já aceito em toda a comunidade cristã no mundo, não é? Que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas, porque os ouviam falar em outras línguas e magnificar
o nome de Deus, conforme Atos 10:46, que diz: porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Então, a grande experiência foi exatamente o que nós podemos dizer e chamar de o Espírito recebido pelos gentios e pelos judeus. Glória a Deus, meus irmãos, isso é maravilhoso, né, pastor? Ver a promessa de Deus se cumprindo, né, milhares de anos após aquilo que ele falara lá a Abraão. Meus irmãos, terceiro e último tópico, para encerrarmos aqui nossa lição, após aqui esse subtópico, melhor dizendo, o pastor fará a conclusão da lição e fará as explanações finais juntamente com você, meu querido ouvinte. Diz assim: um Pentecoste visto, porém também ouvido, ok? Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus, por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, já foi outra ocasião, ok? Em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Não existia o burburinho, não existia todo o estranhamento, toda a resistência, pastor, judaica, para que os gentios entrassem na comunidade cristã. Porém, Pedro, diz assim: amigos, é o seguinte, o que aconteceu lá em Cornélio é um gentil. Foi o derramamento do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que nós recebemos lá na nossa experiência, eles também receberam. Então, quem sou eu para questionar agora a fé de quem quer que seja? É isso que Pedro traz para eles lá, né? E eles olham assim e falam: rapaz, o negócio realmente foi assim mesmo, foi. Inclusive, teve até línguas, como houve também conosco. Ele deixa isso bem claro, tudo isso. Então, era notório, meus irmãos, que realmente o Evangelho alcançaria e alcançou todas as gentes, homens, mulheres, crianças, adultos, negros, brancos, pobres, ricos. Não interessa, para Deus não há acepção de pessoas. Deus vê realmente a fé no coração de todo o povo. Para finalizar, fala assim, em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, veja a similaridade dos dois, das duas ocasiões, dos dois fatos, da descida do Espírito Santo em algo realmente ali muito, muito similar. Foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido, né? Viu realmente toda a conversão e foram vistas línguas estranhas repartidas como de fogo nas ocasiões em que o Senhor realmente demonstra a questão da universalidade, pastor, da salvação para todo aquele que crê. Muito bem, então, queridos, chegamos, a mais um final da lição. Então, fazendo a conclusão, a gente observa que a graça de Deus, do nosso Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Conforme você pode ver em Tito, capítulo 2, verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação está à sua disposição. Glória a Deus. Basta você querer ir para o céu. A missão da igreja na casa de Cornélio, como foi bem colocado nesta lição, mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, de raça, não é? As pessoas que abrem o seu coração à mensagem poderosa de Cristo, ela alcança a salvação em Jesus. Então aqui também nós vemos que a fé evangélica, ela não é algo subjetivo, mas eu digo, é algo objetivo. Subjetivo é só de você, só sua, mas é objetiva. Ela objetiva alcançar todos da terra, todo homem, não é? Mas ela é marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então é preciso crer para poder ter direito à salvação eterna. Então, meus irmãos, amados ouvintes, você que não é evangélico, mas acompanhou essa IBD em estudo, que Deus, através do seu Santo Espírito, possa abrir o teu coração para que você possa entender a verdadeira razão
da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Muito obrigado por sua cooperação, meu querido ouvinte. Vale ressaltar que esse programa não tem o objetivo de substituir nem exposto a EBD. É verdade. É necessário que você compareça à escola dominical na sua igreja local e que tenha esse programa como uma ferramenta para lhe ajudar a estudar mais e mais a palavra do Senhor. Repito para você, peço que você possa compartilhar esse conteúdo, dar o seu joinha, falar, fica à vontade para falar e escrever o que você quiser, comentar o que você quiser. Que Deus abençoe a você e também a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.